Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Felipe Fraga. Por que a economia é tão importante? Entendam isso e comece realmente a ganhar dinheiro. A economia provavelmente é um dos assuntos mais importantes das nossas vidas. E o pior que nem percebemos. Todos nós temos opiniões polêmicas sobre as decisões políticas tomadas pelos governos, como por exemplo do Lula, da Dilma e do Bolsonaro. Falamos tanto e debatemos tanto sobre economia nas ruas, nos bares, nas filas de bancos e supermercados, que às vezes deixamos de imaginar o quanto ela é importante na nossa vida. Mas tudo isso se dá porque sabemos que nossa vida é altamente influenciada por ela. Mesmo que estamos só reproduzindo o que outras pessoas falaram, ou que estamos dando a nossa opinião sem nem mesmo saber sobre economia, sempre estamos de algum jeito falando ou debatendo sobre ela. Mas para começar, temos que entender o que é a inflação. A inflação é um fenômeno gerado quando a quantidade de dinheiro circulante da população aumenta em uma taxa maior do que a quantidade de riqueza que aquele país tem. Ou seja, quando tem mais dinheiro na mão da população e não tem uma taxa de crescimento do PIB naquele mesmo período. Mas Felipe, o que é o tal do PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza real de um país, e comumente ele é representado em dólar. Mas ninguém gosta de inflação não, porque a inflação não tem utilidade na prática, além de corroer o poder de compra da população. Temos que evitar ao máximo a inflação, porque quanto menor a inflação, mais estável e previsível é a economia do nosso país. Com a inflação baixa, a população pode planejar melhor o seu futuro. Famílias não têm a sua renda real corroída. E tudo isso faz com que a economia cresça. Por isso no Brasil existe um programa chamado CMN, Conselho Monetário Nacional. O CMN é formado por um grupo de pessoas que juntas determinam uma meta para a nossa inflação todos os anos. Um exemplo, ano passado em 2021, a meta da inflação era 3,75, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. E quem tem que ir atrás de atingir essa meta é o Banco Central do Brasil. A principal função do Banco Central é garantir o crescimento da riqueza do Brasil, ou seja, garantir que a economia cresça constantemente, com a menor taxa de inflação possível. O Banco Central é equipado com várias ferramentas para tentar manter a inflação dentro da meta estimulada pela CMN. Mas controlar a inflação não é um trabalho tão simples quanto parece. O mundo não é tão previsível assim. Quem imaginar uma pandemia de coronavírus, uma guerra na Ucrânia, uma tensão maior entre China e Estados Unidos, uma recessão técnica nos Estados Unidos e até mesmo o aumento dos petróleos. Esses são acontecimentos que impactam o mundo inteiro e que não poderiam ter sido previstos. Assim, o Banco Central tem que entrar com diversas ferramentas para tentar manter essa inflação. Diversas ferramentas de diferentes formas, a depender das circunstâncias à sua volta. Até aí tudo bem, filho. Mas afinal, como funciona a nossa economia brasileira? Calma, já vou explicar. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho. O canal está começando agora, preciso da ajuda de vocês, hein? A primeira ferramenta para controlar a economia do Brasil é os juros. No Brasil, a nossa taxa básica de juros se chama Selic e é o Banco Central que define a Selic. Quando o Banco Central diminui a Selic, é um incentivo para a população contrair empréstimos, financiamentos ou até mesmo gastar mais no cartão de crédito. A tendência é que os bancos sigam a Selic, baixando os seus juros, deixando assim muito mais atrativo a população pegar dinheiro. Ou seja, o crédito acaba ficando mais barato. Por outro lado, aplicações em renda fixa ficam muito menos atrativas, fazendo com que a população tire seu dinheiro dos bancos e estimule a economia, virando aquela hora certa para fazer um financiamento de carro ou até mesmo aquela casa própria tão sonhada, né? Se a população consome mais, as empresas também vendem mais, fazendo com que a população também ganhe mais. E as empresas com dinheiro em caixa investem em projetos internos e contratam mais pessoas para manter esses projetos ativos, porque assim elas fazem para não perder participação de mercado. E com mais pessoas contratadas, há uma diminuição na taxa de desemprego e aumenta o poder de compra por parte dessas pessoas contratadas. E todo esse dinheiro agora passa a ir para o setor privado, onde vai ter mais retorno.
Os investidores investem mais na parte da bolsa, em criptomoedas, em investimentos que vão trazer mais retornos. As construtoras constroem mais, entregam mais, vendem mais, surgem muito mais pessoas querendo sair do anonimato e empreender. Então gira a economia. E tudo isso só por conta que o Banco Central abaixou a taxa básica de juros. Além disso, a dívida das empresas diminui, porque elas são atreladas aos juros, deixando elas mais valiosas. Você acabou de conhecer uma medida realizada pelo Banco Central quando ele assume uma política monetária expansionista. O foco dessa medida é sempre aumentar a produção interna da iniciativa privada, gerando assim mais riqueza. Mas em cenários de inflação muito alta, o Banco Central pode optar por outro tipo de política monetária. Como assim, Felipe? Em momento de inflação alta, o Banco Central tende a aumentar os juros, e os bancos tradicionais como Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil, eles vão emprestar dinheiro a juros muito mais altos, o que vai tornar o empréstimo muito menos acessível e o crédito muito mais caro, gerando uma redução do consumo. E se há uma redução do consumo, as empresas estão vendendo menos. Se as empresas vendem menos, elas têm que cortar gastos. Se elas cortam gasto, elas têm que demitir funcionários. Demitindo funcionários, aumenta a taxa de desemprego. E agora, com menos consumo, a tendência é que a economia puxe o freio. E o que acontece com os investidores? Agora fica muito mais atrativo sair do setor privado e ir para o setor público, porque os títulos do governo estão rendendo cada vez mais, deixando o setor privado menos atrativo. E isso acaba tirando o estímulo da economia. Mas olha que loucura, em momento de aumento de desemprego, os governos tendem a aumentar sua popularidade distribuindo dinheiro para as populações menos favorecidas. Mas sabe por quê? A classe mais pobre da população, que não teve acesso a um estudo de qualidade, é a que mais sofre também com o aumento dos juros. Veja bem, pessoas extremamente qualificadas dificilmente ficam desempregadas. E quando ficam, logo conseguem emprego. Por outro lado, para as pessoas menos qualificadas, isso gera uma incerteza muito grande. Tendo em vista que a população mais pobre é a que reelege, os governos optam por medidas sociais como auxílio-desemprego, auxílio emergencial, auxílio moradia, tentando assim aumentar sua popularidade. Ou seja, o governo prefere investir na sua popularidade do que investir em obra, em infraestruturas, aumento da produção de riqueza do país, ou investir em ensino, educação, saúde. Sabe, todas essas coisas que de fato vão trazer riqueza para nossa economia, para nossa sociedade. Sobre o discurso de ajudar os menos favorecidos, os governos acabam estimulando o problema que eles queriam evitar. O que os governos fazem com essas medidas populistas é ainda pior para os menos favorecidos. Porque quem já tem dinheiro pode se dar o luxo de passar por um momento de inflação alta. Agora quem ganha muito pouco sofre em ver os preços dos itens básicos disparando. E o pior de tudo, que com tudo isso o governo precisa criar soluções para o problema que ele mesmo criou. Como por exemplo aumentar o salário mínimo. Só que ao aumentar o salário mínimo da população para corrigir o poder de compra no curto prazo, ele estimula ainda mais o consumo e acaba desincentivando a produção. Por quê? Agora que o salário mínimo aumentou, contratar para as empresas fica mais caro e acaba desestimulando a produção, o que diminui a oferta de produtos e serviços. E tudo isso acaba criando uma oferta com pouca demanda. Isso acaba criando um ciclo vicioso, que os preços sempre aumentam e o governo sempre tem que auxiliar os mais pobres, deixando a inflação correr solta. Veja bem, a melhor ajuda à economia do Brasil vem através do incentivo de produção de riqueza. Precisamos investir mais em educação, saúde, infraestrutura. O melhor jeito de ajudar a população mais pobre não é dando dinheiro para eles, e sim capacitando eles para o mercado de trabalho. Depois de toda essa linha de raciocínio, a gente só falou de um mecanismo que o Banco Central usa para contenção da inflação e regulação dos juros, mas existe uma série de outros mecanismos que o Banco Central usa para conter toda essa economia gigante que temos aqui no Brasil, né? Mas galera, é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, estamos começando agora. Valeu, até a próxima, tchau!